Shalom, pessoal. Rabino Jacques. Vamos falar sobre Parashá essa semana, que é Yitro. Yitro era acho que o único sogro que era realmente bom, não sei, que é o sogro do Moisés. Na Parashá Yitro, entre outras coisas, nós lemos sobre Deus dar os 10 mandamentos para os israelitas no Monte Sinai. E um desses mandamentos, talvez um dos mandamentos centrais lá, é a ideia de que é proibido assassinar. Está lá nos mandamentos, em Êxodos 20, 13, você não assassinará. Que eu sei que às vezes em português é traduzido como não matarás. Mas não é não matarás. É não, porque de fato, às vezes matar é permitido. Por exemplo, em autodefesa ou numa guerra. A Bíblia certamente permite isso. Porém, o assassinato de pessoas inocentes nunca é permitido, nunca é considerado bom. Vamos pensar um pouco nessa questão de uma maneira ética. Por que é errado assassinar? Eu acho que se você se pôr a pensar, vai ser difícil você realmente conseguir uma boa resposta. Talvez alguns diriam que o assassinato é proibido porque ele é contra a lei. É ilegal. Você pode ir para a cadeia. Mas e se a lei mudasse? Digamos que dissesse que é permitido você assassinar certas pessoas. O que aconteceria se nós vivêssemos numa sociedade que permitisse o assassinato? Algumas pessoas dizem que o assassinato é errado porque vai contra os 10 mandamentos. Aí eu penso que é o seguinte: se não existissem os 10 mandamentos, o assassinato ainda seria errado? E o que acontece com pessoas que não acreditam, que não são crentes, né, que não creem? Será que eles considerariam assassinato errado? Aí eu penso, talvez, numa das grandes novelas do mundo, do Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, na qual ele diz: sem Deus tudo é permitido. E essa frase aparece no contexto de 3 irmãos muito diferentes que desejam matar o seu pai, que é um malvado. Se o Dostoiévski está correto, o assassinato é errado porque Deus disse. Eu não acredito nisso. E eu creio que nem Sócrates e outros filósofos também não. Outros pensadores. Porque o assassinato é errado, é ruim, mesmo se não há Deus. Mesmo se não existe Deus. A Bíblia mesmo nos dá uma prova de que o assassinato é errado desde o começo. Muito antes dos 10 mandamentos serem dados. Porque quando o Caim assassina seu irmão Abel, foi muito antes que Deus desse a lei dizendo que é proibido assassinar. De fato, até aquele momento na história, ninguém nunca tinha nem sequer morrido na Bíblia, né? Ainda assim, o Caim claramente sabe que o que ele fez está errado. E é por isso que ele tenta se desvencilhar, de sair, né, trocar conversa com as palavras chaves: e por acaso eu sou o cuidador do meu irmão. A resposta, né, quando Deus pergunta para o Caim: cadê teu irmão Abel? Ele diz: por acaso eu sou o cuidador dele? Eu estou a cargo dele? A resposta para essa pergunta retórica claramente é sim, você tem que cuidar do seu irmão. E o Caim, portanto, merece ser punido pelas suas ações. A história do Caim e Abel parece indicar que os seres humanos instintivamente já sabem que o assassinato é errado. Mas como que nós sabemos? O grande filósofo alemão Immanuel Kant ensinou que nós sabemos isso através da nossa razão, do nosso raciocínio. Ele falou do que ele chama do imperativo categórico. As leis que são absolutas, porque a lei não diz: não assassine para que você fique fora da cadeia, ou não assassine para que você seja uma boa pessoa, ou não assassine se você quer ir para o céu. A lei simplesmente diz: não assassinarás.
Kant disse que o imperativo categórico diz o seguinte: atue de uma maneira como você gostaria que as suas ações fossem uma lei universal. Em outras palavras, não assassine porque você não quer viver num mundo onde as pessoas assassinam umas às outras. De certa maneira, é uma forma secular da lei dourada, né? Da lei de ouro, que é ame o teu próximo como a ti mesmo. O assassinato é errado, ponto final. O Kant também verbalizou esse imperativo categórico de outra maneira. Ele diz o seguinte: trate as pessoas como fins e não como meios. Tratar alguém como um meio é usá-la para nossa vantagem. Tratar alguém como um fim significa que ela tem um valor intrínseco e uma dignidade dela mesma. Nós não devemos assassinar as pessoas porque elas têm sua própria dignidade. Infelizmente, através de muito da nossa história, há havido assassinato de pessoas inocentes, essa tem sido a norma. Hoje nós vemos assassinatos muito frequentemente. Pode ser uma matança em massa o tempo todo. Nós vemos terroristas que usam o assassinato de inocentes para tentar promover causas políticas. E claramente nós nos lembramos, a semana que passou, do maior assassinato em massa da história, quando os nazistas mataram 6 milhões de judeus e pelo menos 6 milhões de outras pessoas no Holocausto. Os nazistas começaram a sua solução final não construindo campos de concentração e de extermínio, mas devagar tirando passo a passo a dignidade das vítimas. Começou com as leis de Nuremberg, continuou com forçar as pessoas a viverem em lugares concentrando como em guetos, depois fazê-los usar a estrela de Davi, tatuando números no seu braço. Cada passo, cada etapa era uma maneira de dizer que os judeus e as outras vítimas não eram seres humanos, que eles não eram melhor do que bichos, que insetos, que têm que ser exterminados. Infelizmente, o mundo não aprendeu essa lição horrível da Segunda Guerra Mundial. O assassinato em massa e o genocídio ainda são comuns através do mundo, pelo mundo inteiro. Por que o assassinato é errado? Porque tirar uma vida inocente é um ataque à dignidade humana. Desde o ponto de vista religioso, seres humanos têm uma dignidade fundamental intrínseca porque eles são criados na imagem de Deus. Mas mesmo pessoas seculares, que não acreditam em Deus, devem começar com a noção de que existe algo chamado dignidade humana, e por causa dessa dignidade, todo ser humano merece a vida. Isso aí. Shabbat Shalom.